A gente vai conversar hoje sobre um dos salmos mais citados entre o cristianismo, que é o Salmo 91. Eu quero ler com você então este salmo. Hoje vou ler o salmo todo porque é um salmo poderoso, um salmo que as pessoas gostam de ler. Então abra sua Bíblia e acompanha comigo. Caso você não tenha sua Bíblia aí, sente um pouquinho e escute a voz de Deus falando ao seu coração. Não é a voz do pastor Evandro, mas é a voz do Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O salmo diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Lindo salmo, não é mesmo? Quando nós lemos para esse salmo, quando nós olhamos para ele, aliás, nós vemos aqui algumas lições lindas dele. Ele está dividido praticamente em 3 partes. A primeira parte do salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 8, ela é uma descrição de quem confia no Senhor. A segunda parte, que vai do verso 9 até o versículo 13, ela apresenta Deus como um abrigo do ser humano. E a terceira parte, que vai do versículo 14 até o último, versículo 16, ela apresenta a resposta divina. Com isso em mente, algumas lições do Salmo 91. Então, do versículo 1 até o versículo 8, é uma descrição de quem confia no Senhor. Ou seja, quem confia no Senhor, ele encontra em Deus um refúgio. Quem confia no Senhor, encontra em Deus uma pessoa em quem confiar. Quem confia em Deus, ele encontra nele um protetor que o protege, que é uma segurança, uma fortaleza, é aquele que o livra do terror noturno e, portanto, é um libertador. Então, é uma descrição daquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele tem a Deus como aquele que o protege, mesmo em meio a intensas provações. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A segunda parte do Salmo, que vai do verso 9 até o versículo 13, ela apresenta Deus como um abrigo. E o destaque dessa parte, ela está nos versículos 10 e 11. Olha ali na sua Bíblia para você ver. Os versículos 10 e 11 apresentam promessas tremendas. Eles dizem, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. É uma referência ao que aconteceu com o povo de Deus no passado, no Egito, que foram libertos das pragas enviadas aos egípcios. Também aponta para o futuro, quando o povo de Deus será livrado das pragas que virão e serão derramadas sobre a humanidade. Mas também é uma evidência da proteção atual de Deus, porque o versículo seguinte, o versículo 11, diz o seguinte, que este Deus, ele dá ordens para que anjos eles nos protejam e nos guardem em todos os nossos caminhos. Esse versículo foi citado de maneira assim presunçosa por Lúcifer. Quando Jesus esteve na terra, Lúcifer então disse a Jesus Cristo, atira-te daqui, porque Deus dará ordem aos anjos para que te guardem.
E então Jesus respondeu dizendo que nós não devemos tentar ao Senhor. Agora, é bem verdade de que nós temos anjos que guardam os nossos caminhos. Isso é uma realidade na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 34, verso 7, eu vou ler aqui para você. Salmo 34 e o versículo 7, pode abrir a sua Bíblia, está bem aqui, ó. Diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Portanto, a Bíblia afirma que nós temos um anjo protetor, um anjo da guarda, digamos assim, um anjo que cuida de nós, um anjo que nos livra dos perigos, um anjo que nos protege. E se nós não fomos destruídos por Satanás ainda, é porque o anjo cuida de nós. Ele cuida, ele dirige os nossos passos, ele nos livra de situações que nós nem imaginamos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Depois da terceira parte do Salmo 91, nós temos aqui a resposta divina. E na resposta divina há algo muito interessante a considerar. Do versículo 14 até o versículo 16, a Bíblia diz então o seguinte, que nós podemos orar a Deus e Ele nos responderá. Veja, o texto diz o seguinte, ó, pô-lo-ei a salvo, Ele me invocará e eu lhe responderei. O Salmo apresenta a segurança de que Deus cuida de nós, de que Deus ouve as nossas orações, de que Deus não está alheio às nossas necessidades, de que Deus não está longe, é um Deus perto, não é um Deus distante, é um Deus que cuida da gente pertinho, põe a mão no nosso ombro e nos dirige. Ele me invocará e eu lhe responderei. A segurança que podemos orar e Deus nos responderá está aqui no Salmo 91. Outro texto que nos traz segurança no Salmo 91 está no versículo 15. Ele nos dá segurança porque ele apresenta o seguinte, apesar do Salmo 91 ser um salmo de proteção, ele vem apresentando o cuidado de Deus e que cairão 1000 de um lado e que cairão 10.000 do outro lado e nós não seremos atingidos e que praga nenhuma chegará à nossa tenda, de que haverá um anjo nos protegendo. Então, é um salmo de proteção. Apesar disso, ele é um salmo realista, ou seja, ele reconhece de que, apesar da proteção de Deus, o cristão poderá passar por problemas e por dificuldades. Então, essa ideia de que se nós confiarmos em Deus, nós nunca passaremos por dificuldades e nós nunca sofreremos, não é uma ideia bíblica. Porque até o Salmo 91, que é um salmo de proteção, reconhece de que o cristão fiel, o Filho de Deus fiel, pode passar por problemas. No versículo 15, então, ele diz, ele me invocará, eu lhe responderei, e aí diz, na sua angústia eu estarei com ele. Portanto, o salmista reconhece de que nós poderemos passar por angústia. E talvez se você está passando por angústia nesse momento, se você está passando por grandes provas e provações, lutas na sua vida, não pense que Deus lhe abandonou. O Salmo 23, versículo 4, por exemplo, diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está conosco no vale da sombra da morte. Deus está contigo nos momentos de angústia. Deus está com você no momento em que esteve com você no momento em que você perdeu seu emprego. Deus esteve com você no momento em que o seu filho abandonou o lar. Deus esteve com você no momento em que você passou por problemas de saúde. Deus está do seu lado sempre. Ah, mas pastor, mas ele não me livrou. Mas quem é que disse que Ele vai nos livrar sempre? Às vezes Ele permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mas Ele não permite que a gente passe por lá sozinhos. Nós passamos por lá. Por quê? Não sei, mas Deus sabe. Talvez é para nos ensinar, talvez é para ensinar você. Por exemplo, eu quero ler para você o que está escrito em Isaías, no capítulo 63 e o verso 9. Vamos ver juntos? Se você quiser abrir sua Bíblia aí. Isaías 63, verso 9, diz assim, ó, em toda angústia deles, foi ele angustiado. Deus se angustia junto com você. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Os tomou e os conduziu todos os dias. Então Deus está conosco, Ele vai conduzir, Ele já está conduzindo a sua vida.
Quando nós nos angustiamos, Deus se angustia conosco. Portanto, nós não estamos sozinhos aqui. Nós não estamos caminhando o caminho da nossa vida por nossa própria força ou por nossa própria experiência de vida. Deus está conduzindo cada passo da nossa existência. Ele está conduzindo você. Agora, lembre-se, Ele pode ir além. Porque o texto aqui no Salmo 91, ele fala do fiel. Ele fala daquele que é dedicado ao Senhor. Ele diz assim, ó, porque se apegou a mim, com amor, eu o livrarei, eu pô-lo-ei a salvo. Qual é a nossa parte hoje? Precisamos nos apegar a Deus. Acontece que muita gente quer só a proteção do Senhor, quer só a libertação, mas não quer se apegar a Ele. Não quer ser fiel, não quer obedecer, não quer andar em seus caminhos, não quer mudar de vida, quer a proteção, quer a Bíblia como um amuleto, deixa até aberta no Salmo 91, em cima da sua estante, mas nunca lê a Bíblia, não pratica os ensinamentos bíblicos. A Bíblia para muitos é nada mais nada menos do que um amuleto. Mas Deus está nos ensinando nesta manhã de que, a despeito de Ele ser o nosso protetor, de nos amar, de querer cuidar da gente, Ele apela ao nosso coração. Ele diz assim, eu pô-lo-ei a salvo, aquele que conhece o meu nome. Então Ele apela a nós hoje. Entregue a tua vida a mim. Por isso eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você quer? Você quer não fazer da Bíblia simplesmente um amuleto, mas a revelação do Senhor para ti todos os dias? Então vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Pega a tua Bíblia agora, coloca a sua mão sobre a Bíblia, diga, Senhor Deus, entrego minha vida a Ti nesse momento. Consagra a minha vida. Perdoa os meus pecados. Dirija todos os meus pensamentos. Protege-me de mim mesmo e ajuda-me a confiar em Ti nos bons e nos maus momentos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, que você seja hoje reavivado pela palavra do Senhor.